Está no ar o episódio 34 do podcast Adu. Esta edição foi gravada no dia 10 de abril de 2023. O Brasil assiste estarrecido o aumento da violência e ataques dentro das escolas. Nos últimos dias, vários ataques mobilizaram a sociedade. Um estudo inédito realizado pela professora Thelma Vinha, da Faculdade de Educação da Unicamp, e que será a nossa entrevistada neste episódio, aponta que, nos últimos 21 anos, foram registrados no Brasil 22 ataques em 23 escolas, cometidos por estudantes e ex-estudantes. Destes 22 ataques, 9 ocorreram nos últimos 8 meses. As violências que acontecem hoje nas escolas são motivadas pelo crescimento do discurso do ódio articulado em espaços da internet. Proliferam as chamadas comunidades ou fóruns online de incentivo à violência e à misoginia. São claramente identificadas também em perfis e comunidades das redes sociais, principalmente no Instagram, TikTok, WhatsApp, no Telegram, Twitter e Discord. A saída seria mesmo, como se tem propagado em alguns setores, o aumento da vigilância e segurança nas escolas? É possível prevenir esses ataques? Quais são as reais propostas para a prevenção? Estas respostas você acompanha neste episódio. Eu sou Cristina Segato e, juntamente com meu colega Paulo Samartim, no episódio de hoje do podcast Adu sobre violência nas escolas, vamos entrevistar a professora Thelma Vinha, docente na Faculdade de Educação e coordenadora do grupo Ética, Diversidade e Democracia na Escola Pública, do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. Professora Thelma, seja bem-vinda ao nosso podcast. Primeira pergunta é a seguinte: ao que se deve esse aumento de ataques e violência nas escolas? Olá, eu agradeço o convite para poder conversar com vocês, trazendo alguns dados de pesquisas que nós temos realizado nessa área, apesar do tema ser tão árido, né? Nós estamos desenvolvendo já há alguns anos um mapeamento dos ataques de violência extrema em escolas no Brasil, que são cometidos por estudante, por ex-estudantes. Então, ele tem um diferencial que é justamente ser vinculado a alguém que teve uma vivência de escola. Além disso, um outro dado importante é que esses ataques é como se fossem atos infracionais, né, desses adolescentes, de tentativa contra a vida, muito semelhantes a crime de ódio, eles são planejados, né? O nosso estudo, na verdade, ele pretende muito mais compreender por que a escola, qual que é o significado, o sentido da escola para esses sujeitos e apresentarem propostas de prevenção, proposta também de intervenção após essa violência. E vocês têm razão, porque os ataques estão de fato crescendo muito, que nós encontramos que o primeiro ataque que acontece no Brasil, ele ocorre em 2002 na Bahia, e eles vão acontecendo assim pontualmente, tem intervalo de anos, e nesses 21 anos nós tivemos 22 ataques, né? Porém, nos últimos 8, 9 meses, nós já tivemos 9 ataques. Então, de agosto para cá, aconteceram 9 ataques cometidos por estudante e ex-estudante em escola. Esse, de fato, é um aumento muito expressivo. Mas nós temos também, quando nós nos debruçamos nesses dados, nós encontramos algumas características. Por exemplo, esses meninos são muito jovens. O mais jovem dele tinha 10 anos de idade quando comete um ataque, e o mais velho é 25 anos. Eles são do sexo masculino, eles são brancos. Eles têm um gosto pela violência, pelo culto às armas, eles gostam de, inclusive, postar segurando armas e tal.
eles apresentam também indícios de transtornos mentais não diagnosticados e não tratados, mas o conteúdo deles é que é relacionado muito à misoginia, à masculinidade tóxica, racismo, homofobia, que eu comento daqui a pouquinho um pouco mais. E eles também apresentam, relações interpessoais muito restritas, por exemplo, eles não são os meninos populares na escola, eles são aqueles meninos que, eles convivem com poucas pessoas, geralmente mais internet, né, e muitos deles acabam abandonando a escola. Mas para a gente entender por que do aumento desses dados, é importante, destacar que nós temos 2 características principais nesses ataques. A primeira característica é que há um sofrimento na escola. Então, todos esses meninos vivenciaram, por exemplo, bullying, humilhação, vivenciaram, exclusão, tá. Então, eles viveram uma situação, a escola é um significado negativo. Mas nos últimos anos, tem cada vez mais, somado a isso, encontrado adolescentes que são usuários de uma subcultura extremista, que são adolescentes que, a gente diz que eles se articulam com comunidades mórbidas, por exemplo, fóruns online que incentivam violência, misoginia. Então, só que alguns anos atrás, para eles terem acesso a isso, era necessário a deep web, assim, entrar na internet profunda, ter um navegador específico que é o Tor. Atualmente, isso está na superfície da internet. Então se encontra facilmente no TikTok, no Instagram, principalmente no Twitter. O Twitter é uma plataforma que tem muitos perfis, que incentivam massacres, que idolatram esses meninos que cometeram os massacres, e, tem todo um sistema de cooptação que eu creio que vale a pena a gente entender, para poder depois aprofundar a ideia do o que aumentou tanto, né. Por que esses atos, esses ataques são praticados na escola? Por que esse agressor escolhe a escola? Não poderia ser, talvez, em outro ambiente? A escola é motivo de sofrimento para ele, é isso? Ela é motivo de sofrimento, mas não é só por isso, né, porque, assim, o impacto de uma violência extrema quando ocorre na escola, ele é muito mais potencializado do que quando ocorre, por exemplo, num terminal de ônibus. Num terminal de ônibus, você, eh, ataca, por exemplo, houve um ato terrorista, mas as pessoas não se encontram, as pessoas não se conhecem. Quando você ataca uma escola, você tem um efeito nos diversos grupos que constituem escola, comunidade, professor, aluno, funcionário, a comunidade do entorno, a cidade, as demais escolas da rede. Quando você ataca uma escola, você está atacando todas as escolas. A escola, ela faz muito parte da identidade de um estudante, tanto que quando de estudante dos profissionais da escola, né, tanto que, quando teve ataque em São Paulo e a coordenadora foi tirar a máscara do autor do ataque, ela disse: "Eu fui tirar porque não era possível ser um aluno nosso, então um de nós está fazendo isso, como isso é possível?". Então isso gera uma comoção enorme, né, quando você está com uma escola, as pessoas voltam para aquela escola, elas revêem, elas têm que reconstruir tudo aquilo. Então, esses meninos, eles também voltam para a escola como para dizer: "Deixa eu mostrar para vocês eh, o valor que eu tenho. Eu quero ser visto por esses pares que, por exemplo, geraram meu sofrimento", né. Então, o ataque a uma escola, ele é simbólico nesse sentido, certo. E mais, assim, eh, muitas vezes o que a gente vê é que, como eles são muito jovens, eles não se sentem pertencentes a esse espaço da escola, eles não se sentem escutados, valorizados por esse espaço na escola, eles acabam encontrando isso nessas subcomunidades extremistas. Eles são muito bons em cooptação, né, então, por exemplo, é muito comum eles serem, cooptados por meio de jogos online, então Roblox, Fortnite,
E aí, quando eles estão jogando, eles falam palavrão, xinga, às vezes está bravo com uma mulher que está jogando e ofende, e diz que elas são, eh, interesseiras, é o mais suave, né. E aí, no chat, eles são incentivados, são seduzidos e começa a dizer: "Você tem razão, elas são todas vagabundas", aí começa e vem muitas vezes um convite para participar de fóruns, por exemplo, no Discord. O Discord é uma plataforma online que, de gamers, e ele é onde mais tem números, essas subculturas que falam True Crime Community, né, que são as comunidades de crime reais, né, são subculturas online de extremismo violento. Então, se a gente entra no Discord, você tem plataformas, você procura, né, TCC, né, você encontra, inúmeras plataformas, inúmeras comunidades, inclusive de brasileiros, que eles entram então nesses grupos extremistas, e aí esses jovens, eles têm uma imersão a esse discurso de ódio, não é imersão, é como se fosse assim, eh, como eles já estão bravos, eles já estão com raiva, eles se sentem isolados, chega lá, esses grupos potencializam esses sentimentos. Então lá eles são escutados. Por exemplo, se eu digo assim, se minha filha ou alguém fala: "Puxa, aquela menina que ficou com outro menino é uma vagabunda, elas são todas interesseiras", você só avisa, você fala para a pessoa: "Espera lá, não é por aí, eu acho que ela não tinha nada com você, ela tem direito", então você só avisa. Esses grupos não, eles potencializam, eles dizem: "É isso mesmo, não vale nada, elas só agem desse jeito". Eles odeiam, por exemplo, os normes, que são esses meninos que ficam com as meninas, entendeu. Então, você potencializa, ao potencializar a gente diz que essas plataformas, elas funcionam como se fosse uma câmera de eco, sabe quando você fica ecoando? E aí, você exacerba ódio de tudo. Então é nazismo, então é ódio racial, né, religioso, de gênero. E esses meninos, eles começam a achar como se o mundo devesse alguma coisa. Então, assim, está sendo sonegado ou ameaçado, porque esses grupos, por exemplo, os negros com as cotas, as mulheres com o feminismo, eles estão sendo injustamente favorecidos pela sociedade. Então, eles vêm com um sentimento de frustração, de raiva do mundo, porque o mundo não é como eles gostariam. Então, só que é muito sério para nós, pensando em escola, que lá eles se sentem valor. É muito importante nós sabermos que mesmo que eles ajam sozinho, eles acreditam como se eles fizessem parte de algo maior, de uma missão, sabe. Lá eles idolatram esses terroristas, esses extremistas, então é muito sério, porque, por isso que a gente diz muito cuidado de pensar em investir só em segurança, porque a segurança não muda isso. Segurança não muda sentimentos, segurança não muda o ódio, segurança não muda preconceitos. Então, a gente precisa urgente rever uma série de fatores para atuar nesse sentido. Professora, assim, o quadro é horrível que você está pintando para nós, né? Mas a que ou a quem ou a que a gente pode atribuir alguma responsabilidade por esse aumento dessa cultura do ódio, vamos dizer assim? O problema é bem complexo, por isso que não tem saída simples, e tentar entender fatores que contribuíram para nós chegarmos a esse ponto, ele é fundamental, porque, para a gente não buscar saídas fáceis, e vai demorar muitos anos para isso. Então, primeiro, existe nos últimos anos o que a gente chama um aumento de uma cultura de violência, uma ruptura do pacto civilizatório. Então, tem um discurso social dos últimos anos que autoriza o tratamento de conflito muito mais pela violência do que pela palavra. Então, existe uma expressão, um conceito que chama terrorismo estocástico, que é quando há manipulação da comunicação para gerar medo, para gerar terror. Então, a gente está sempre em risco, então os comunistas vão invadir, então tem que incentivar o uso de arma, tá certo? Então, é todo um discurso que vem já há alguns anos ampliando. Esse discurso social, ele está encorajando, de uma maneira direta ou indiretamente, esses atos
agressivos, de violência extrema. Então, é como se estivesse dando autorização para agir. Então, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, até 2017 tinha uma média de, sei lá, 11, 12 tiroteios por ano. E quando começa um outro governo, o governo Trump, a partir de 2018, começam a subir. Em 2022, chega a 46 por ano. Então, existe um ambiente, você pode ter um ambiente social que favorece. Então, além disso, uma outra coisa que interfere é que é, é, existem os grupos sociais que às vezes eles convivem, que sejam familiares, amigos, que muitas vezes valorizam preconceito, discriminação, transgressão, uso de força, tá certo? Então, inclusive essa polarização política muito forte e a própria perseguição das escolas sem partido, censura, exposição de professores, ela fez com que uma discussão que é política, que deveria acontecer na escola, estava sendo vista como partidária. E aí muitas escolas, temendo serem perseguidas, temendo a pressão que os pais estavam fazendo, deixaram essas questões como fora de temas a serem discutidos com os jovens. Então, veja, se tudo isso está acontecendo, se eles estão vendo a polarização, os ataques, a gente lembra do começo do ano, vários adolescentes em escola com discursos racistas, com discursos misóginos, em redes sociais. Acontece que se isso eu não debato na escola, que é o espaço coletivo, com profissionais de educação preparados, que podem me ajudar a compreender, é claro que isso não vai acontecer na família, porque as famílias não são preparados para isso. A família, ela tem, o que a gente diz é que eles educam muito para o valor, com valores da comunidade que eles pertencem. Então, pode ser que para eles os valores sejam, por exemplo, os estereótipos de gênero, a mulher tem que fazer tal coisa, o homem tal, ou mesmo eles consideram, entre aspas, que a heterossexualidade é o normal, entre aspas. É lá na escola que os valores da sua comunidade eles têm que ser transformados em valores socialmente desejáveis. Então, o papel da escola é formar para uma sociedade plural, democrática, diversa. Então, só que nesses últimos anos, cada vez mais, a escola ela tirou determinadas discussões políticas. E a gente pode somar a isso também a pandemia, um tempo muito maior online que esses meninos ficaram e assim, houve, e aí é generalizado, um certo adoecimento mental de professores, mesmo a gente, de estudantes, e esses meninos ficaram muito tempo online, a gente tem vários dados que mostram que quando as escolas reabrem, há um aumento muito grande da violência, e há um aumento da violência com professores já extenuados, com estudantes com muita dificuldade de interagir, tá certo? Então, muitas vezes, assim, você também pode somar isso, houve uma crise financeira, uma queda, né, muito grande, o aumento da fome, e um fator de adoecimento mental é insegurança financeira, eu não saber se eu vou poder pagar o aluguel, eu não saber, e isso é um fator de estresse. Então, veja, você tem todos esses fatores que afetam esses adolescentes, e com acesso fácil à internet, com políticas de saúde mental ou políticas de serviço de proteção absolutamente precários, você tem todo um contexto que diz que é favorável a isso, que a gente diz que é um caldo em que vai acontecer de novo. Então, a gente tem alertado nesse sentido, não é porque os fatores que estão postos, eles levam a isso. Então, a gente precisa com urgência olhar para essas questões. Professora, como você disse, o discurso do ódio, obviamente, contribui para esse aumento de violência nas escolas e de violência de um modo geral. A gente acompanhou nos últimos anos praticamente um discurso do ódio institucionalizado, né? Mas uma coisa que a gente pode comparar, não sei se dá para fazer essa comparação, nós temos aí o massacre de Columbine, que eu acho que é um marco na história, tanto dos Estados Unidos como mundial, que foi um massacre que aconteceu em 99 no Colorado. Os dois
alunos que fizeram o ataque, eles se suicidaram depois. E a gente vê algumas notícias vindas dos Estados Unidos que geralmente é precedido de suicídio, o ataque é precedido de suicídio. E aqui no Brasil isso não acontece, né? Então, como que a gente pode fazer uma comparação do que acontece nos Estados Unidos com o que acontece aqui? O ataque, de fato, de Columbine, ele é uma marca mundial, porque ele foi todo espetacularizado, assim, ele foi todo transmitido ao vivo, e ele foi um show midiático. E esses meninos, né, os autores, o Eric e Dylan, eles são endeusados. E a comunidade, a subcultura extremista, eles chamam esses autores dos ataques que têm êxito de sanctos. Então, os sanctos são os atiradores que são adorados, que inspiram outros, e eles inspiram na roupa, o uso da máscara, né, as estratégias, né, inclusive. Fazendo um parênteses, uma orientação fundamental é justamente que a imprensa não divulgue nomes, não divulgue processos, como é que foi feito, porque isso inspira outros, né. No Brasil, por exemplo, eles buscam, no Brasil como em outros lugares, a partir depois que eles começam essa subcultura extremista, não é simplesmente eu vou voltar para a escola para me vingar, não que isso seja pouco, mas eu quero fazer o maior número possível de vítimas. Então, por exemplo, nós temos 2 ataques, muito emblemáticos no Brasil, que mais tiveram número de mortos, que é o de Realengo, com 13 mortos, e o de Suzano, com 9 mortos. Um Acho que um detalhe só importante é que os ataques que mais têm mortes são justamente aqueles que são usadas armas de fogo, né. Eh, dos 22 ataques que nós tivemos no Brasil, 12 utilizaram arma de fogo e 6 tinham arma em casa. Então, o culto pela violência e, ao mesmo tempo, o acesso a armas, ele aumenta a letalidade. E um outro fator que a gente vê foi que, nos últimos anos, nós tivemos mais de 476% do aumento de armas circulando. Acontece que esses meninos, alguns deles inspirados nesses ataques, têm a ideia, de fato, eles também se suicidam, né. Então, no Brasil, nós tivemos, 5 dos jovens, dos atiradores, que se mataram. No caso de Suzano, foi combinado que ele atiraria em alguém e depois ele se mataria, que foi o que aconteceu. Mas outros ataques, muitas vezes, eles são impedidos, não é que eles não têm intenção de, mas eles são impedidos antes de consumar, né, antes de acontecer o suicídio, ou mesmo eles acreditam que não vão ser pego, como é o caso de Aracruz, que planeja de um jeito acreditando que eles não vão ser identificados, né. Então, e isso não aconteceu. Agora, sem dúvida que, nós não podemos mais pensar localmente, assim. Existe uma influência no mundo, né, essas comunidades, elas percorrem o mundo, e existe cada vez mais também uma manipulação de outros grupos que visam, de fato, causar o terror, causar medo, para que aumentem isso, né, aumente a quantidade, a justificativa para armas, para seguranças, né, para desestabilização, de governo. Mas esses ataques, eles continuam inspirando, por isso cuidado muito grande da não divulgação de imagens, etc. Professora, diante desse quadro que você está descrevendo para nós, quais são as medidas efetivas e reais que os órgãos de segurança, o Estado e as escolas podem e devem realmente tomar? Então, acho que primeiro a gente tem que destacar que nós no Brasil não sabemos lidar com isso. Ele é um enorme desafio enquanto sociedade, isso é novo no Brasil. Os protocolos internacionais, eles não dão conta nem de longe da nossa realidade. A gente atuou inclusive em algumas escolas que foram atacadas, e a gente viu como nós não temos, por exemplo, no Brasil, protocolos, passos para nos ajudar a lidar com, inclusive, com a reconstrução de uma tragédia dessa. Então, é um problema complexo que ele vai demorar anos para nós transformarmos, mas a gente precisa urgente unir forças enquanto sociedade, todo mundo, indivíduo, família, escola, poder público, porque, se trata do nosso futuro. A gente está falando do nosso futuro enquanto sociedade. Então, uma das adoções,
mais urgentes, que é uma resposta rápida, inclusive para o medo da sociedade, são medidas de segurança. Acontece que se tem algo que é pouco eficaz, são essas medidas de segurança, porque se tem um país que investe muito em segurança, bilhões, é os Estados Unidos. Então lá você tem restrição de acesso à escola, você tem câmeras de segurança 3D, sistema de detecção de metal, você tem todo um lobby, a indústria de tecnologia de segurança invadindo a escola. Acontece que lá, ao mesmo tempo, você tem um país que mais tem armas. E só para você ter uma ideia, do começo do ano até o final de março, nós tivemos mais de 12 tiroteios em escolas americanas. Então, ou seja, eh, não funciona. Porque não funciona, inclusive, porque ele é muito planejado. Nos estudos que a gente realizou, todos eles foram planejados, alguns de 3 dias, 4 dias, quando ele é muito movido à raiva, mas alguns, como por exemplo de Aracruz, foram mais de 2 anos de planejamento, em que ele vai em 2 escolas, tal. Então e tanto não funciona que, uma das escolas que foi atacada e houve a morte de uma pessoa com deficiência, uma estudante com deficiência, foi em Barreiras, na Bahia, no segundo semestre do ano passado. Era uma escola cívico-militar, tinha militares dentro da escola. Então, os militares dentro da escola não impediram. Então, o caminho não é esse, até porque os estudos indicam que, mesmo que você coloque, porque o que a gente defende, né? A gente defende que tem que haver segurança externa à escola, proteção à escola, principalmente local vulnerável. Tem que ter. O papel da polícia, inclusive, é esse, o papel é garantir segurança pública externa, não disciplinando o aluno. Mas muitas soluções eles estão colocando entrada policial dentro da escola com arma, mesmo que seja não seja para disciplinar aluno, como são as escolas cívico-militares, isso é muito sério, porque com o tempo eles se envolvem com o cotidiano da escola e gera medo, situações eles acabam criticando ou punindo, chamando a atenção muito mais de meninos pretos e pardos, tá certo? Gera tensão, então, ou seja, lugar de polícia não é dentro da escola. Só que a gente está num tal situação de pânico que algumas medidas de segurança têm que ser tomadas, inclusive para poder trazer um sentimento de segurança na escola, né. Então, por exemplo, a gente viu, na escola em Aracruz, que quando a ronda escolar ficava lá fora, né, depois do que aconteceu, tinha para os pais um sentimento de que essa escola está protegida. Então, talvez por um tempo, alguma coisa que traga esse sinal. Mas, existe outras coisas de segurança que podem ser feitas, por exemplo, quais são pontos vulneráveis na escola? Então o muro é baixo e tem um mato atrás. Por exemplo, alguns locais como Vitória, eles colocam o botão do pânico, e o botão do pânico ele é acessado só ou por gestor ou por gente da secretaria, e quando acessa, ele vai, transmitindo som ao redor para aquelas viaturas que estão perto, não é aluno que não. Então, isso pode trazer de alguma maneira, assim, vai ter uma resposta rápida, tá certo? Mas assim, isso tudo é paliativo, a gente sabe disso, porque, são ações que precisam ser, conjugadas enquanto política. Por exemplo, um maior controle de armas e fogos e munições. Isso é urgente que seja feito. Transparência sobre a venda dessas armas, a origem das armas apreendidas, tá certo? A gente precisa também de políticas. A gente tem projetos de lei circulando, mas políticas de responsabilização e punição dessas plataformas que abrigam conteúdos que incitam a violência, que ensinam como planejar massacres. Para você ter uma ideia, a Escola Segura, que é uma operação feita pelo governo federal, ela monitora, né, denuncia os perfis, por exemplo, e se você pega nos últimos dias, eles informam, por exemplo, o Twitter, são centenas de perfis que eles solicitam exclusão. Solicitar exclusão, gente, eles demoram muitas vezes. A gente tem casos que a gente denunciou de meninos que anunciam os ataques. É mais de um mês que fica lá. Um mês eles dizendo: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E o Twitter não tira. Então, você precisa discutir um marco regulatório com urgência para isso. Além disso, tem que levar a sério, porque esses anúncios de ataques, porque que 80% não sejam verdadeiros, sei lá, se 5% forem já vai ser uma tragédia. Então,
esses meninos, eles anunciam antes o que eles vão fazer. Eles postam fotos, eles dizem o que vão fazer, mesmo que seja para grupo de pares. E isso tem que ser incentivado a ser denunciado. A semana passada, no estado de São Paulo, eles tiveram, assim, dezenas de casos que foram investigados a partir de denúncia, e 8 tinham fundamento, inclusive, tá certo? Assim, né, foram atrás, descobriram, desbarataram. Então, atualmente o governo ele lança uma plataforma única para receber essas denúncias, mas isso precisa ser incentivado, precisa orientar a escola, precisa dizer para os estudantes como fazer, então não adianta só você colocar um canal de denúncia, então precisa levar a sério. Além disso, é fundamental o monitoramento desses fóruns, né, um monitoramento com inteligência por trás, porque, eh, existe inclusive inserção de outros grupos, que não são só de jovens, que visam manipular mesmo o medo, o terror, e eles precisam ser investigados, dizer de onde veio, por que está vindo isso, o que está acontecendo, né. Além disso, algo que é muito importante, que a gente não pode descuidar, é é a ampliação desses serviços de saúde mental e proteção social básica, como CREAS e CRAS. Nos nossos estudos, como esses jovens, eles apresentam transtornos, né, sinais, indícios de transtornos não diagnosticados, não tratados, e lembrando, o problema não está no transtorno, porque muita gente tem e tudo bem, mas do conteúdo em que isso é, de uma sociedade que é misógina, uma sociedade que eh eh racista. Então, só que quando você associa isso, eles precisam, e às vezes a escola encaminha, e não tem vaga. Às vezes até tem vaga, mas a mãe não consegue levar, porque ela não tem o passe do ônibus, vocês estão entendendo, para levar. Não tem, então, precisa, por isso que a gente diz que, e como o fato, assim, ele é mais do que psicológico, ele é social. Muitas vezes essa é família monoparental, a mulher levanta muito cedo para trabalhar, esses meninos não têm onde ficar depois da escola, então é uma família, então, se o psicólogo na escola, ele primeiro que ele não deve fazer terapia, não é esse o papel do psicólogo escolar, mas ele atua muito pouco, você tem que fortalecer essa rede de proteção, esse sistema de proteção social básico, que vai atuar de uma maneira coordenada, de uma maneira conjunta, não é só no indivíduo, mas nos vários fatores de proteção a essa família. Além disso, é preciso oferecimento de programas, por exemplo, oficinas artísticas, culturais, esportivas, com esses adolescentes nas suas comunidades, fortalecendo ou criando espaços de socialização, participação, porque às vezes a escola é a única instituição social que eles frequentam. Então você precisa de outros espaços que eles possam desenvolver, né, possam interagir, etc. E, nós também defendemos a importância de, eh, construir protocolos do que a gente diz de pós-venção. Tá, se acontece, como é que se faz? Como é que se lida? Porque, na nossa experiência é completamente diferente acontecer numa cidade de São Paulo, que você consegue pela rede absorver o impacto, o atendimento, e uma cidade pequena como Aracruz. É completamente diferente uma escola particular de uma escola pública. Então, como que se lida nas diversas fases de um problema como esse, as fases emergenciais, a fase de reconstrução? Então, esse é um trauma que fica para aquela comunidade, que não se ressignifica, você se aprende a conviver com isso. E a gente sabe de consequências muito sérias que se tem depois do ataque, desde o adoecimento, separações, né? Então, tem uma aumento de violência naquela região. Então, você precisa olhar também para o pós. Como é que os pais, professores, docentes, a comunidade pode perceber sinais de que algo não vai bem com aquele ou aquela estudante? É possível prevenir um ataque? Essa pergunta é muito difícil, porque existem alguns sinais que a gente fala de alerta, sinais de atenção, mas você pode ter esses sinais e esse adolescente não ser um autor de futuro ataque ou planejar ataque. Para você ter uma ideia, numa das escolas que foi atacada, eles tinham certeza que era determinado estudante, não era. Era um outro, inclusive, que eles jamais suspeitariam. Então, eu vou trazer alguns sinais que podem servir de alerta, mas sempre com muita cautela,
porque e é um conjunto que você tem que observar, né. Então, eh, a primeira coisa que se percebe é um interesse em comum desses meninos por assuntos violentos, por exemplo, obsessão por armas de fogo, obsessão por massacres. Eles vangloriam publicamente na internet quando têm acesso a armas, nem que seja de mentira, eles postam fotos, eles tentam vestir as roupas dos autores de outros, ataques, né. Eles também demonstram muito interesse em vídeos, eh, livros, podcasts, assim, nazistas, misóginos, eles têm interesse em saber sobre isso. Eles têm um afastamento progressivo e às vezes até repentino dos amigos, da família, das atividades que eles tinham, e às vezes esse afastamento é até em grupo de WhatsApp, grupo da família, aquelas coisas, eles vão se afastando disso, porque quando eles vão sendo cooptados, né. Além disso, eles passam muito tempo online, eles apresentam um pouco de uma certa solidão crônica, sabe. E eles, não raro, eles reclamam de situações de bullying, né, e isso tem que ser ouvido e levado para a escola, isso é fundamental. Além disso, às vezes eles têm irritabilidade excessiva, falta de paciência ou ficam com raiva muito rápido, e eles usam expressões pejorativas, por exemplo, ao falar de mulheres, né, de meninas, capacitistas, né, racista. Então eles têm, sabe aquela questão eh, da homofobia, então eles falam com ódio, você percebe identifica a raiva, né. Além disso, às vezes eles têm inclusive reações violentas, por exemplo, às vezes a mãe vai falar para eles saírem do celular, eles são agressivos, mas tudo isso pode acontecer e não significar, né. Além disso, alguns apresentam pensamentos persistentes de ferir a si mesmo ou outra pessoa. Então, por exemplo, às vezes eles estão, de moletom no dias muito quente, porque eles se cortam e eles exibem isso, sabe, eles precisam de fato de ajuda nesse sentido. Eles fazem ameaças, a um lugar, a uma pessoa, ou mesmo a si mesmo: "Olha o que eu vou fazer comigo, eu vou fazer vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês", tal. E exaltam também, assim, quando acontece esses ataques, eles comemoram, eles vibram o que está acontecendo, sabe. Então, esses são fatores que a gente pode estar atentos e inclusive a gente diz atualmente para as escolas nesse atual momento, assim, uma das coisas que a gente, tem orientado essas escolas é que justamente eles precisam, conversar com esses meninos, principalmente os adolescentes, né, sobre o que está acontecendo, porque eles estão acompanhando, eles sabem o que está acontecendo. Então, é fundamental que a escola, ela consiga primeiro, inicialmente, conversar com seus professores, o gestor conversar com seus professores no sentido de como eles estão se sentindo, de como eles estão vendo isso, porque tem um ruído muito grande, então precisa passar um sentimento de segurança, de proteção. Além disso, é fundamental que se planeje uma mensagem única para falar com esses jovens, no sentido de garantir como eu falei para vocês, essa segurança, mas abrir com eles, como é que eles estão se sentindo, como é que eles estão vendo o que está acontecendo, o que eles sabem sobre isso, tá certo? O que poderia ser feito nesse caso, assim, para quando eles veem alguma coisa, onde que eles podem denunciar? Outra coisa também, quando conversar com eles sobre isso, assim, por que eles acreditam que as pessoas fazem isso? Só que, também precisa alertá-los, o que é algo que eles podem ver que significa um risco. E mais do que isso, assim, muito cuidado com as brincadeiras, porque às vezes, numa hora dessa, alguém que já está ressentido, alguém que não está bem, ou mesmo na hora da raiva, eles ameaçam. E quando eles ameaçam, eles têm que saber que está todo mundo em pânico. Então a gente vê muitas vezes meninos que inclusive estão sendo encaminhados para a Fundação Casa, porque fizeram ameaça, e às vezes nem era a intenção, mas a escola tem que discutir isso com eles. Então, nesse atual momento, elas precisam dizer, sabe aquela coisa quando teve o ataque à Torre Gêmeas? Então, se você entra nos Estados Unidos, você não brinca que está carregando bomba. É a mesma coisa. Não brinquem, não ameacem. O cenário está complicado. Então, mas a gente tem que falar sobre essas questões com os adolescentes. Já com os menores, o cuidado é muito mais assim:
o que que ele ouviu falar, como é que ele sente, respondendo perguntas, porque senão você vai gerar uma ansiedade que muitas vezes eles não têm. Então, a gente inclusive diz da importância da escola emitir um comunicado para as famílias, em nenhum momento elas podem dizer que não vai acontecer, isso a gente não pode garantir, mas elas podem dizer que elas estão atentas, elas estão cuidando, elas estão criando vínculo com esses adolescentes, espaços de escuta, então isso também é fundamental nesse momento. Eu queria, trazer que, nós encontramos que em nenhum isso pode acontecer em qualquer escola. Não tem nada que justifica porque a escola X e não a escola Y. Tem escolas que, têm um problema na infraestrutura, outras têm um pouco mais de violência, mas tem outras que têm problemas maiores e isso não ocorre. Então, pode acontecer com toda a escola. Mas tinha em comum um sentimento um sofrimento na escola, um sentimento negativo. Então, é fundamental que as escolas atuem na busca de um significado positivo. A escola precisa ser diferente no sentido de mais receptiva, agregadora, mais conectada com a cultura juvenil. Do mesmo jeito que ela pode ser um cenário de violência, a escola também pode ser um espaço de prevenção de conflitos, de promoção do bem-estar. Então, só que para isso, a gente diz que é fundamental ela transformar, buscar construir uma cultura de cuidado, não uma cultura de vigilância ou de escuta. Só que isso só vai ser feito se, nós tivermos no Brasil, que nós não temos, políticas públicas na área da convivência democrática escolar. Nós temos outros países, como Chile, como Colômbia, como Espanha, em que, a convivência cidadã, que eles falam democrática, é uma área que a escola também tem que cuidar, tem que planejar, de formação de professores. E no Brasil, nós não temos isso. E os professores, os profissionais da escola, funcionários, gestores, eles não vão conseguir fazer isso se eles não tiverem uma política clara que os ajude, o que a gente diz que haja intencionalidade, planejamento da qualidade da convivência. Como assim? Por exemplo, eles podem ter formações e, movimentos, né, processos de transformações em que eles vão desenvolver uma cultura do diálogo, com espaços institucionais de participação, de resolução dos conflitos. Por exemplo, os conflitos das turmas pode a cada 15, 20 dias fazer em cada turma assembleia ou roda de diálogo em que os jovens vão falar sobre as coisas que os afetam. E o que afeta pode ser tirar sarro quando erra, o que afeta pode ser, eles estão passando a mão nas meninas. Isso tem que ser discutido, abordado de uma maneira coletiva. Eu aprendo a identificar problemas, a falar sobre os problemas, a ouvir perspectivas diferentes, buscar soluções juntos, estudar aquilo que nos falta. Existem também conflitos que são privados, os dois vão pegar lá fora, acontece na internet. Esses conflitos, eles têm que ser preparados para fazer mediação de conflitos na escola. Então, pós-mediação é falar sobre o que está me chateando, expressar meu sentimento, ouvir o outro, buscar uma solução a essas partes que não seja violenta, acompanhar o processo de solução. Existem também os círculos restaurativos ou método de preocupação compartilhada que você pode atuar em situações de bullying, em situações de violência, quando o problema já está instaurado. Existem outros processos como o sistema de apoio entre pares, que são jovens eleitos pelos seus colegas, aqueles meninos confiáveis, que eles têm toda uma formação em que eles são os que cuidam dos outros. Então, em grupo, eles intervêm em situação de provocação. Eles atuam, por exemplo, cuidando daquele que está em sofrimento, incluindo o que está excluído. Então, o que eu estou querendo trazer é que você pode ter todo um ambiente especificamente planejado para que haja cuidado, escuta e apoio. E esse é um processo coletivo da escola. Então, você pega pais, alunos, né? E quais são os nossos problemas? Como nós vamos mapear o bullying? Como nós vamos fazer para diminuir isso que está acontecendo? Então, que procedimentos a gente vai ter? Então, esse é um trabalho coletivo, intencional, que ele deve ser fomentado pelo Ministério da Educação. Além disso, é fundamental que se incorpore à educação escolar, no currículo, temáticas que vão envolver a convivência presencial online. Então, por exemplo, os discursos de ódio. Então, mesmo que o menino tenha uma fala racista, preconceituosa, ele tem que ser ouvido primeiro.
E ouvido para que eu possa desconstruir aquela ideia, para que a gente possa trazer o conhecimento, analisar as consequências. Calar não muda. Então, a escola ela tem um espaço formativo. Então, eu escuto e parto disso. Não é que eu vou deixar eles falarem o que quiserem, mas eu parto da escuta. Além disso, eles precisam estudar convivência ética online, né? Então, o que são discursos violentos, formas de manipulação, fake news, tá certo? A responsabilidade daquilo que eu sigo, daquilo que eu compartilho, como é que funciona os fóruns de comunidades extremistas, como é que é a cooptação, né? Então, tudo isso tem que ser papel da escola. Só que a escola não vai dar conta sozinha. Para isso que ela precisa, além de todos os outros fatores que foram colocados e propostas, de políticas públicas que ajudem nesse sentido. Então, é urgente, enquanto sociedade, que a gente tenha esse compromisso na formação desses jovens de uma maneira muito mais intencional, competente, sistematizada. A escola tem que ser humanizadora para poder humanizar. Agradecemos a participação da professora Thelma Vinha elucidando este assunto. Encerramos aqui mais um episódio do podcast ADU. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos temas que serão abordados nos próximos episódios do podcast ADU. Até lá!